Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço para o debate político. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. Esse é o nosso propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder. E para participar do nosso programa nessa noite, nós convidamos 2 deputados estaduais que têm um papel fundamental na atual legislatura da Alerj. Eu falo do deputado Tandi Vieira, que é do PP, é de Resende. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Presidente da Comissão de Saúde. Estou tendo essa honra nesse momento. Queria te dar boa noite e agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui com você e com o meu amigo Rodrigo. E o deputado Rodrigo Amorim, que tem um papel estratégico na casa, porque preside a principal comissão da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Mais uma vez uma honra estar aqui para a gente poder discutir política no Rio de Janeiro, falar desse papel da CCJ, ao lado do meu colega, querido amigo Tandi Vieira. Deputado Rodrigo Amorim, o senhor tem um perfil, uma história, uma trajetória de ser um homem combativo ideologicamente, enfim, de ter uma postura aguerrida no fronte ideológico, durante a campanha, fora da campanha, no plenário, enfim, o senhor protagoniza discussões acirradas no plenário. Muito bem. No entanto, quando o senhor foi indicado para a Comissão de Constituição e Justiça, havia um receio, havia um temor, que o senhor transferisse, quer dizer, esse ringue que o senhor faz na política externa, na política eleitoral, para dentro da CCJ. E, a julgar pelas primeiras informações que nós temos, lá o senhor tem um comportamento totalmente diferente, absolutamente técnico, conciliador, pacífico, e tem despertado até elogios dos colegas da casa. Como é que é isso? Explica melhor para a gente, quer dizer, essa transmutação do senhor ao presidir a CCJ, onde o senhor, então, atende a todos os interesses dos colegas e, de certa maneira, contemporiza e faz com que a comissão seja produtiva e tenha celeridade no andamento dos projetos. Na verdade, Ricardo, eu me orgulho de ser um dos deputados mais combativos da casa. Sim. E fui eleito em 2018 num ambiente de extrema polarização ideológica e tenho protagonizado ali muitas guerras no plenário. Sim. De fato, essas guerras estão mantidas. Eu continuo com um mandato muito aguerrido no plenário. Sim. Recentemente, uma discussão muito dura com a esquerda, que é sempre o que acontece. Mas o desafio de presidir a CCJ é justamente esse, um contraponto a esse mandato basicamente ideológico, pautado naqueles ideais, nas pautas que me fizeram vencer a eleição e ser reeleito, mas, sobretudo, no âmbito da CCJ, que é uma comissão fundamental, técnica. Eu tenho tentado desempenhar um papel ali de enaltecer o trabalho parlamentar. Então, a missão da CCJ é analisar a juridicidade, a legalidade, a constitucionalidade das leis, das proposições, tentar salvar os projetos dos colegas, independente da vertente ideológica, e aí levar essa discussão para o plenário. Então, havia você também... tem feito isso, já ocorre, quer dizer, na verdade já é perceptível essa mudança na condução da CCJ? Eu diria que a gente percebe 2 mudanças na condução da CCJ. Em primeiro, o rigor com a assiduidade das reuniões. Então, eu tenho feito as reuniões, inclusive extraordinárias, toda semana a gente tem reunião, com uma média de 75 projetos por reunião. Esse é um recorde histórico na CCJ. Então, isso permite com que a gente consiga sanear os projetos de lei antes de chegar ao plenário. Isso valoriza o trabalho das demais comissões, por exemplo, porque o ponto de partida é a CCJ, e uma vez que a gente estabelece ali a ida do projeto para o plenário, que é soberano, uma vez passado com os pareceres da CCJ, superado a questão da constitucionalidade, e a partir daí encaminhado para as comissões temáticas, a gente tem um debate mais rico. Um projeto, por exemplo, que fale sobre um tema relacionado à saúde. Necessariamente ele inicia o trabalho na CCJ, depois passa para as comissões temáticas e terá uma outra discussão no âmbito da Comissão de Saúde, por exemplo. Perfeito. Esse negócio de dar parecer em plenário, isso enfraquecia o trabalho parlamentar. Era quase que uma regra, né? Na verdade, se pediu o parecer da CCJ em plenário, aí era uma simples frase que o presidente da comissão emitia ali, não, de acordo... Acompanha, não acompanha. Enfim, não tinha... Enfraquecia a discussão. Era, exatamente. Deputado Tandi, se me permite dar um pequeno testemunho, Ricardo, assim, a presidência do Rodrigo na CCJ está sendo muito elogiada por essa questão técnica mesmo. A gente vê uma preocupação dele
de criar algumas rotinas e alguns procedimentos que sirvam para todos os projetos, para todo mundo, independente de quem seja o autor. E isso está garantindo uma agilidade muito grande lá na tramitação dos projetos que chegam na CCJ. E é um comentário que a gente escuta de todos os deputados, de todos os partidos, de que o E se me permite, eu queria fazer ainda uma outra provocação. Deputado, o senhor que tem esse perfil ideológico muito claro, de combate ideológico, não leva isso para a questão da análise dos projetos. Na verdade, a esquerda, então, propõe, o senhor analisa tecnicamente essas questões e deixa para o embate no plenário, é isso? Exato. Na CCJ a gente se limita a saber se o projeto é constitucional, jurídico e se ele tem legalidade. Uma vez feito essa primeira análise, o projeto segue para as comissões temáticas e vai para o plenário, onde vai receber as emendas, Perfeito. onde vai ser protagonizado todo o embate ideológico. E há algo também diferencial nesse novo momento da CCJ. Nós decidimos estabelecer um critério parecido com o que acontece nas cortes superiores da edição de súmulas. Isso faz exatamente com que o deputado Tandi acabou de mencionar, que a gente normatize certos procedimentos, simulando esses procedimentos e entendimentos na CCJ, o que facilita os próximos casos, servindo como balizador para todos então, os casos. Mensalmente a gente vai expedir uma súmula jurisprudencial da CCJ para que possa nortear a atividade parlamentar. Queria falar com o deputado Tandi agora sobre a Comissão de Saúde. O Rio de Janeiro, o Brasil, de modo geral, deputado, tem a saúde como seu principal problema. Todas as pesquisas que saem, enfim, sobre qual é o maior problema da sua cidade, qual é o problema do país. Eventualmente, em alguns momentos específicos, aparecem outros temas. A segurança, quando você explode, um momento de insegurança, mas, via de regra, é a saúde o maior problema do país. E o Rio de Janeiro não é diferente. Obviamente que aqui temos graves problemas de saúde. Eu queria saber, a partir da sua presidência, a partir da análise dos dados que o senhor tem na presidência da Comissão de Saúde, qual é o quadro da saúde hoje no estado do Rio de Janeiro? Ricardo, do ponto de vista estrutural, a gente tem um problema grave no país, que é o subfinanciamento do SUS, né? A gente ainda gasta pouco dinheiro por habitante em saúde no país. Mas não adianta a gente ficar reclamando disso e a gente tem que enfrentar os problemas. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, imediato, aqui na estrutura do sistema de saúde fluminense, ainda é a questão dos hospitais federais. O senhor esteve essa semana com a ministra Nízia Trindade, discutindo esse assunto. Ela visitou a LERJ, nós sabemos, e eu queria saber exatamente o que o senhor conduziu com ela, que tipo de pauta o senhor discutiu com ela, que tipo de encaminhamento o senhor deu a essa questão. Todos nós sabemos que os hospitais federais estão com 400, 500 leitos fora de operação, estão fechados os leitos. A alegação que se faz é que não tem gente para fazer com que esses hospitais funcionem plenamente, a falta de pessoal na estrutura federal. E o deputado Luizinho esteve aqui, o secretário de Saúde Luizinho disse que tem conversado também com a ministra, e o maior problema é a contratação, o modelo de contratação federal que limita e impede que se, na verdade, venha colocar novos profissionais na rede e aí se possa abrir todos os leitos que estão fechados, e estão fechados, segundo ele, fundamentalmente pela falta de pessoal. É isso mesmo? É falta de pessoal, falta de equipamento, falta de insumo, falta de material. Então é um quadro geral. É um quadro difícil, mas que precisa ser enfrentado. A gente colocou com a ministra, para a ministra, e a gente tem percebido já uma preocupação muito grande nessa recuperação dos hospitais federais, algumas questões. Por exemplo, essa questão da reorganização do RH. Não basta trocar o diretor do hospital e achar que o problema vai ser solucionado da noite para o dia, porque a contratação, o modelo de contratação que existe hoje... Amarra, né? Amarra, tem que passar pelo Ministério do Planejamento, autorização de não sei quem, realização de concurso público. E o problema da saúde hoje é muito maior do que isso. Essa velocidade é muito imensa e esse tipo de resposta não atende mais a nossa situação de hoje. A gente falou também da normalização dos abastecimentos e o principal, a rede federal vai ter que fazer uma escolha de Sofia nesse primeiro momento. Ou briga para reabrir algumas emergências, que é o que a gente acredita que não é o fundamental nesse momento. O fundamental seria melhorar a alta complexidade. É a alta complexidade. Quer dizer, melhorar a alta complexidade do que abrir a emergência agora. A rede de atenção em urgência e emergência hoje já está desenhada. As pessoas têm atendimento na UPA, têm atendimento em alguns hospitais estaduais, em outros hospitais. O foco nesse momento é melhorar o atendimento de casos de alta complexidade e não abrir emergência. Porque esses atendimentos não podem ser realizados facilmente em outros locais. Então, quando você pega um hospital de Bom Sucesso, o Hospital de Servidores, o Hospital de Ipanema, o Hospital da Lagoa,
Hospital do Andaraí, que tinha uma produção em alta complexidade muito grande, leitos dedicados à alta complexidade em número muito grande e simplesmente isso foi dizimado, reduzido, você gera uma gravidade no outro lado do sistema. Então, eu vou ter que fazer um break, mas o senhor encaminhou isso a ela. E qual foi a resposta dela em relação a essa sugestão de se investir mais em alta complexidade e se deixar, pelo menos nesse momento, de lado a questão da emergência nos hospitais federais? A ministra Anísia disse na última sexta-feira que está plenamente de acordo com isso e que essa vai ser a orientação dela para o doutor Alexandre Telles, que é o novo diretor do Departamento de Gestão Hospitalar aqui do Rio de Janeiro. Né? Então... Ok, vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com participação dos deputados Rodrigo Amorim, que é do PTB, mas o PTB, enfim, está meio livre, porque o partido não atingiu a cláusula de barreira. Eu queria saber depois até qual é o próximo destino partidário do deputado. E o deputado Tandy Vieira, que é do PP. Voltamos em 1 minuto. O Rio viveu uma grave crise, mas o pior já passou. A prefeitura conseguiu dar a volta por cima. Tá voltando o cuidado com a educação. Tá voltando a atenção à saúde. Tá voltando o emprego. E vem muito mais trabalho por aí. Uma guarda municipal mais presente e preparada, mais médicos serão contratados e novos investimentos para melhorar a vida dos cariocas. É, meu irmão, o Rio tá voltando a ser o Rio. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Tandy Vieira, do PP, e o deputado Rodrigo Amorim, que é presidente da CCJ, hoje ainda filiado ao PTB. Deputado Rodrigo Amorim, o senhor tem defendido o que o senhor chama de revogaço, ou seja, a revogação de um pacote de leis. O senhor acha que tem muitas leis aprovadas no estado do Rio de Janeiro absolutamente inúteis. Fala um pouco mais sobre isso e nos diz quais são as leis inúteis, assim, pelo menos algumas, para a gente entender a necessidade desse revogaço que o senhor propõe. Olha, Ricardo, na verdade o papel do parlamentar é um papel fundamental de interlocução com o seu eleitor, com uma base de eleitores, seja regional ou temática, com o poder público, com os demais poderes, além do papel indispensável da fiscalização do poder executivo e da proposição de leis, obviamente. Mas tem um papel que é muitas vezes esquecido pelo parlamentar, inclusive nas suas propostas que o levam para a cadeira de deputado, que é a questão da revogação de leis. Existe um complexo no ordenamento jurídico muito entremeado com legislação federal, com legislação municipal, e às vezes muitas leis sobre um mesmo tema e leis temporais. Eu vou dar um exemplo claro aqui que vai ser objeto desse grande programa de revogaço de leis que estão obsoletas ou são inúteis de verdade. Sim. Por exemplo, o momento da pandemia, já está superado o momento da pandemia. Sim, sim. Foi uma produção, porque o parlamento é muito dinâmico, Sim. uma produção legislativa muito intensa, que aconteceu no momento da pandemia, assim como ocorre em determinados episódios. A gente teve o episódio do navio que se chocou contra a ponte de Niterói. E acaba gerando um entulho. Então tem um entulho de leis que se tornam leis, fazem parte do ordenamento, mas chega um momento que elas não têm mais por que existirem. Então a ideia do revogaço é compilar as leis sobre uma mesma matéria, revogar leis que são inúteis, seja por conta da temporalidade ou por conta da matéria especificamente, e fazer com que o ordenamento jurídico seja mais simples e mais transparente para o cidadão fluminense. Para que o cidadão do Rio de Janeiro possa entender
quais leis estão em vigor, quais leis estão valendo em determinada área do conhecimento, seja a lei do consumidor, lei que versa sobre saúde. Então é uma forma de simplificar o ordenamento jurídico do Estado do Rio de Janeiro. Na saúde, por exemplo, a legislação hoje obriga o Estado a fazer quase todos os tipos de procedimentos que você imaginar, mas que já são obrigatórios pelo SUS, já são uma matéria de lei federal. Nesse aspecto, Ricardo, me permite, pois não. tem uma questão que é a produção, né? O deputado ele tem que prestar contas para o seu eleitor. Sim. Um dos objetos ali que vai ser alvo desse revogaço é o volume de leis de deputados, que é legítimo o deputado querer mostrar para a sua base que ele está indicando ou autorizando o governo do Estado a implementar tais programas. Será objeto do revogaço, inclusive dessa edição jurisprudencial de orientação aos parlamentares, que os projetos que essa coisa de autorizar, deputado, eu sei que o deputado é importante para o deputado, mas acaba não tendo efeito em quase nenhum, porque o governador faz o que quiser, só para sinalizar para o eleitor que ele tem interesse no assunto. Então a gente está transformando. Isso nada é a mesma coisa. Ricardo, a gente está transformando esses projetos autorizativos de programas já existentes em meras indicações legislativas que nem para o plenário vão. Isso vai otimizar o trabalho da Assembleia Legislativa e vai tornar com que esse complexo normativo, essas leis vigentes no Rio de Janeiro, se tornem mais claras e mais transparentes para o cidadão do Rio. Deputado Tandi, o senhor falou ainda há pouco de uma certa dificuldade de relacionamento entre os entes estadual, federal e municipal no que se refere à saúde. Nós sabemos que existem filas de regulação. A fila SER, que é a fila de regulação estadual, o CISREG, que é a regulação municipal, e tem a fila do governo federal. Quer dizer, não é fundamental que essas filas se conversem, que haja um entrosamento, que haja uma fila apenas de regulação, porque senão o cara se inscreve numa fila pelo governo federal, se inscreve na fila do municipal, às vezes pode estar em duas filas, quer dizer, não há a mínima coordenação em relação a isso. Que tipo de proposta o senhor levou à ministra também em relação a isso? Essa desorganização da regulação envolvendo hospitais federais, hospitais municipais e hospitais estaduais. É muito importante você tocar nesse ponto, Ricardo, porque a gente tem a oportunidade de explicar para as pessoas qual é o verdadeiro problema, o que acontece na prática, né? Vamos supor um exemplo, por exemplo, do Hospital de Bom Sucesso, que é um hospital que faz procedimentos de cardiovasculares. Ele tem uma emergência aberta. Então você tem um paciente que chega lá com um problema de coração na emergência, precisa ser indicado um cateterismo para aquele paciente, ele entra na fila interna do hospital. Sim. Ao mesmo tempo, você tem a fila do SER, que é o Sistema Estadual de Regulação, que pede vagas para o Hospital de Bom Sucesso. E aí você fica com essas duas vagas. Em um momento no passado, as regulações conversaram e tentaram fazer assim, não, a enfermaria A fica só para a fila interna do Hospital de Bom Sucesso. A enfermaria B fica para a fila do Sistema Estadual de Regulação. Só que na hora que começa a ter problema... Por que não é possível fazer uma regulação única? É isso. Federal, estadual e municipal, isso quer dizer, não há quem possa coordenar isso e fazer uma regulação única que vai, na verdade, dar celeridade ao processo. Que é o grande esforço que precisa ser feito e foi a nossa sugestão. Na verdade, aí é uma crítica a todos os poderes. As pessoas acham que vão perder poder. Então, não vou abrir mão, não vou deixar a regulação única, porque aqui eu vou abrir mão de ter a capacidade de coordenar esse processo. Quer dizer, e aí, por questão menor, acaba impedindo que o sistema funcione bem. E porque na hora que os recursos ficam escassos, a gente consegue direcionar para o meu paciente e não para o paciente do outro. Eu vou atender a família que está me pressionando aqui na porta, me apertando, e não o que está lá no outro hospital é problema do outro. E aí a sugestão que a gente fez para a ministra é que seja criado um comitê permanente de regulação envolvendo o Departamento de Gestão Hospitalar, os núcleos internos de regulação de cada hospital federal, a coordenação de regulação estadual, cuida do SER, e a coordenação municipal, que cuida do CISEG. Enquanto esses atores não sentarem todos numa mesa, botarem equipes trabalhando juntas diariamente para resolver o problema da fila, isso não vai acontecer. Deputado, o senhor acha que há possibilidade real, concreta, objetiva, a chance de se ter esperança dos hospitais federais voltarem a funcionar com todos os seus leitos? Porque essa é uma questão que é inadmissível que perdure. Porque nós temos uma grande estrutura de hospitais federais, fala-se que o Rio tem o maior conjunto de hospitais federais do Brasil, mas funcionando com 30%, 40% de sua capacidade. Há mais 500, 600 leitos fechados. Quer dizer,
quando isso vai ser resolvido? E aí não é questão de governo, atravessam-se vários governos. Veio o governo anterior do PT, veio o governo do Bolsonaro, temos de novo no governo do PT, e o problema perdura. Essa questão não é superada. Quer dizer, eu queria ouvir também sobre isso o deputado Rodrigo Amorim. Quer dizer, há como se encaminhar alguma coisa objetiva envolvendo o governador, envolvendo o prefeito, envolvendo as autoridades federais, para uma solução seja encontrada nessa direção? Eu acho que tem que ter, e isso ainda tem um outro efeito perverso, Ricardo, que pouca gente sabe. O custo do financiamento desses hospitais federais, os hospitais universitários, os institutos federais que existem aqui no Rio, eles entram no teto que o Estado do Rio tem para receber do SUS. Ou seja, isso reduz a transferência de recursos por hospitais estaduais e federais. A capacidade de investimento. E a capacidade de investimento, porque entra na conta, quer dizer, a manutenção dos hospitais federais que estão instalados no Rio de Janeiro. Então, ou eles voltam a funcionar do jeito que precisam funcionar, ou o governo federal tem que ter a coragem de transferir um hospital desse para o Estado, transferir para o município e vida que segue. Na verdade, na última legislatura, eu fui relator do que eu considero a CPI mais importante da última legislatura, que foi a CPI da dívida pública. Então, foi uma oportunidade ali da gente poder se debruçar sobre os fatores que levaram a esse endividamento do Rio de Janeiro. E ali muito se discutiu, e consta no relatório, a questão do Pacto Federativo. Sim. É algo que a gente precisa motivar. Você está falando aí dessa comunicação entre os entes federativos. A gente precisa, de fato, promover essa discussão. Porque o Rio de Janeiro, ele sofre muito, desde o momento que deixou de ser capital. A gente ficou com os ônus de ser capital. É verdade. Claro que ter essa quantidade de equipamentos que são oriundos da época do Rio Capital, como os hospitais federais, por exemplo, poderia ser algo utilizado ou uma benesse para o Rio de Janeiro. Mas para nós só nos coube o ônus de ter sido capital, porque a capital foi embora, os investimentos foram automaticamente embora, e o Rio teve que suportar todo essa máquina extraordinária. Então é fundamental que a gente possa retomar a capacidade de investimento do Rio de Janeiro. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com participação dos deputados Rodrigo Amorim e Tandy Vieira. O Rio viveu uma grave crise, mas o pior já passou. A prefeitura conseguiu dar a volta por cima, voltou o cuidado com a cidade. Tá voltando o transporte, com 600 novos ônibus do BRT já comprados. E muita gente tá voltando para curtir, para investir. E vem muito mais trabalho por aí. Na saúde, na geração de emprego e nos programas sociais. Meu irmão, o Rio tá voltando a ser o Rio. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CMT, um canal de esperança. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Tandy Vieira, do PP, e o deputado Rodrigo Amorim, do PTB. Deputado, já que estamos falando toda hora PTB, isso me incomoda, o senhor vai para que partido? O senhor está afiliado ao PTB, o PTB deixou de existir porque não atingiu a cláusula de barreira. Esclarece para a gente qual é o seu próximo destino partidário. Na verdade, o meu destino é o Podemos. A gente tem uma normativa sobre partidos no Brasil, que é a questão da cláusula de barreira. Sim. Alguns partidos que não passam na cláusula de barreira, está numa emenda constitucional, automaticamente o parlamentar está liberado de migrar para o partido, para outro partido. E por que o senhor não foi ainda para o Podemos? Não, existia uma conversa inicial do PTB com o Patriota. O próprio PTB conversou com o Podemos. Mas houve um movimento nacional que eu considerei bastante inteligente. O Podemos passou na cláusula por pouco, nacionalmente, e o PSC não passou na cláusula por pouco. Então, já antevendo que a próxima cláusula vai ser mais complexa, que é uma cláusula que aumenta,
né? Os dois partidos se uniram em âmbito nacional, virou uma grande força partidária, Sim. com uma quantidade, algumas dezenas de deputados federais, senadores. Então é um partido que tem pujança, tem força. Que na verdade virou o novo Podemos. Exatamente. Continua no espectro ideológico que eu me encontro, ou seja, um partido centro-direita. Então o meu caminho é o Podemos. E a gente tem um desafio aí. Não, faltam só agora fazer a festa. Fazer a festa de então, a divulgação. Já podemos dizer que deputado Rodrigo Amorim do Podemos. Podemos 20. Deputado, o senhor tem feito algumas andanças pela cidade do Rio de Janeiro, tem se dedicado a fazer, enfim, avaliações e visitas de fiscalização sobre o andamento da ordem urbana no Rio de Janeiro, tem feito críticas, digamos, à ordem urbana do Rio de maneira reiterada. Isso leva a crer, ou pelo menos faz com que haja especulação até de que o senhor possa vir a disputar a Prefeitura do Rio e tal, dado o interesse que o senhor tem no trato dos temas relativos à ordem pública no Rio de Janeiro. Eu queria começar sabendo o seguinte, qual é a análise que o senhor faz dessa situação? Porque, e aí eu quero fazer um adendo, porque acho também que a questão da violência acaba impactando muito a ordem urbana. Você tem pequenos assaltos. Hoje em dia, por exemplo, você não tem como andar na orla de Copacabana com absoluta segurança. Você vai ter um menor ali que vai em algum momento vai tentar roubar alguma coisa sua. Eu conversei até com um comandante de um batalhão da área, que disse o seguinte, é muito difícil esse enfrentamento, porque é criança, é menor, nós não podemos fazer nada. Ou seja, se a gente prende, tem problema, se a gente age com uma maneira um pouco mais ríspida, é agressão a menor, nós sofremos consequências por conta disso. Então, nós temos uma área, uma margem de atuação muito restrita para esse enfrentamento. E isso, diante desse quadro, perdura sem solução. Quer dizer, eu queria que o senhor analisasse a questão, também levando em consideração a questão da segurança pública, porque a desordem urbana tem uma presença, tem uma razão de fundo, que é a segurança pública, que tem dificuldades, de prestar bons serviços e tem dificuldades estruturais também. A polícia tem problemas, não é só por conta da questão do menor. A polícia tem problemas estruturais. Mas é a falta de uma série de mecanismos e até de homens suficientes para dar conta desse recado. Ô, Ricardo, eu sou um carioca apaixonado pelo Rio de Janeiro e sou tijucano, que é o único bairro que tem um gentílico próprio. Então sou um tijucano morador da Tijuca, crio meus filhos na Tijuca, enfim. E com muito orgulho falo isso. Aconteceu um fenômeno eleitoral comigo em 2018, eu fui o deputado mais votado do Estado e tive a metade dos votos na capital do Rio de Janeiro e a metade no interior. Na minha reeleição, exatamente a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Metade dos votos na capital, metade no interior, sendo que o meu irmão, Rogério Amorim, vereador da cidade do Rio de Janeiro, médico, neurocirurgião, se elegeu, nesse meio tempo, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Isso fez com que o nosso trabalho, voltado para a capital, para a cidade, ele ganhasse mais vigor. A gente falou no início do programa que, vira e mexe nas pesquisas de opinião, a saúde é sempre taxada como o principal problema. Sim. Mas eu ouso discordar no que diz respeito à cidade do Rio. Na cidade do Rio de Janeiro, o maior problema da cidade do Rio de Janeiro é a desordem e o abandono do que eu considero a pior Secretaria de Ordem Pública da história do Rio de Janeiro. Um secretário que se orgulha como o maior feito, o maior legado de sua gestão, ter implementado uma patrulha Maria da Penha, em que pese a necessidade e a temática ser absolutamente pertinente, não pode ser o maior feito da Secretaria de Ordem Urbana do Rio de Janeiro a implementação de uma patrulha Maria da Penha. A gente vive um estado de abandono. Há problemas gravíssimos que envolvem a segurança pública, com problemas estruturais nas polícias, isso é fato, mas o governo tem se desdobrado para atender essas demandas, otimizando ali as carreiras, pagando, remunerando melhor os profissionais, dotando as unidades policiais com mais equipamentos. Então tem um esforço do governo do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido, e por outro lado, uma leniência da Prefeitura do Rio com a desordem. A desordem, a teoria das janelas quebradas mostra isso. A gente não pode ter um estado de abandono permanente na cidade, que isso vai ser um incentivador para que os crimes aconteçam, para que o crime de menor potencial ofensivo aconteça e vá ganhando escala, virando uma bola de neve. Aliado a isso, a gente tem problemas ideológicos, eu diria. Tem um aparelhamento ideológico de parte do Judiciário, do Ministério Público, que é complacente com essa tal cultura do desencarceramento, quando, na verdade,
A gente precisa encarcerar, precisa ter uma persecução criminal perfeita, que leve o criminoso à cadeia de fato, mas sem sombra de dúvida, esses desafios que temos pela frente, a gente vive hoje um momento em que, por uma ação do PSB, por exemplo, a gente não pode fazer operações policiais em favelas no Rio de Janeiro. Isso é um trauma na segurança pública. Ou seja, é muito complexo quando se fala de segurança, mas algo que está na base é a questão do ordenamento. Se a gente não prover a cidade do Rio de Janeiro de ordenamento público, de ordem pública, a gente vai criar um ambiente sempre propício ao cometimento de crime. Então, tenho andado pela cidade, por diferentes bairros, e o que a gente encontra é sempre desordem, barulho, camelô, comércio irregular, estacionamento irregular, pequenos delitos, morador de rua, consumo de droga em praça pública, e isso tem que ser enfrentado pelo poder público municipal. Deputado Tandi Vieira, o seu nome é lembrado também como um potencial candidato a prefeito de Resende, onde o senhor foi votado, cidade que, na verdade, é a sua grande base eleitoral, que garantiu a sua eleição como deputado. Queria saber também um pouco do seu futuro político. O senhor vai disputar a eleição municipal em Resende? Quais são os seus projetos, enfim? Não, eu vou cumprir meus 4 anos de mandato de deputado estadual. Acho que foi uma grande honra que a população, não só de Resende, mas ali do sul do estado, me deu essa missão, e eu vou cumpri-la até o final. Eu estou nesse desafio de ajudar o prefeito Diogo lá a consolidar as conquistas que a gente teve nos últimos anos. O governador Cláudio Castro, o secretário Luizinho, estão ajudando muito a área da saúde lá de Resende, por exemplo. Vamos fazer agora esse ano o nosso Hospital do Câncer lá, nesse esforço que o Estado está fazendo de descentralizar esses serviços de alta complexidade. Né? Por falar nisso, o deputado, o secretário Luizinho, disse que pretende criar no Rio um Instituto Estadual do Câncer. Chegou a conversar com a Hospital da Lagoa, né? Hospital da Lagoa, com a ministra Nízia, para tentar obter o Hospital da Lagoa e transformá-lo no Instituto Estadual do Câncer. O doutor Luizinho assumiu a secretaria com essa grande tarefa dada pelo governador Cláudio Castro, de tentar resolver o problema da alta complexidade no Estado, principalmente a cardiologia e a oncologia. E ele está fazendo um esforço muito grande de financiar novos serviços pelo interior do Estado também, o Hospital do Câncer de Friburgo, mais investimentos na Baixada, no norte e noroeste do Estado. Agora acabou de inaugurar em Campos um serviço cardiovascular grande, né? Para evitar que o paciente do interior precise pegar uma van às 2 da manhã para vir para o Rio fazer um tratamento e depois voltar às 11 horas da noite, né? Passar o dia inteiro no sofrimento. O senhor tem falado também muito no tal complexo econômico da saúde no Rio de Janeiro. A gente sabe que durante a pandemia houve um problema sério da falta de equipamentos, aí até de máscara. Você não tinha máscara porque máscara importada da China, o Brasil não fabricava em quantidade suficiente, não tinha fábricas, tinha 1 ou 2 insuficientes, e ficou claro através da máscara. Óbvio que outros equipamentos, outros insumos faltaram, mas esse insumo, que é tão elementar, tão básico, para um país que produz avião não ter máscara, ter que importar. Quer dizer, aí começou a se falar de maneira mais ostensiva da necessidade de se ter um complexo de saúde que dê independência, para o Brasil ter toda a linha de insumos da saúde produzidos aqui. E que o Rio poderia tirar vantagem disso, porque tem aqui já a base da Fiocruz, que tem toda a tecnologia, tem profissionais preparados, enfim, tem todo esse know-how já instalado no Rio de Janeiro por conta da importância, né, de uma entidade como a Fiocruz, ter um proveito, um ganho, trazendo para cá boa parte desse complexo de saúde que o Brasil parece que agora pretende desenvolver. O que tem de concreto nisso? O senhor conversou com a ministra sobre isso? Conversamos com a ministra também sobre isso. A pandemia trouxe à mostra esse problema que a gente já percebia quando a gente analisava os índices de desindustrialização que o país teve nos últimos anos e aqui no estado do Rio também. A gente já foi um dos maiores polos farmacêuticos, farmoquímicos, bioquímicos do país, e as empresas foram fechando, foram deixando o estado, foram migrando para outros lugares. E a gente entende que esse setor da saúde, se for trabalhado, pode ser um dos grandes indutores de desenvolvimento para o Estado nos próximos anos. Agora, a gente tem que trazer coisas novas, mas também cuidado que já tem. Vou dar um exemplo para você. Fundação Ataúfo de Paiva, uma instituição filantrópica aqui do Estado do Rio de Janeiro, centenária, durante o século passado inteirinho, fabricou a vacina da BCG, que hoje que é usada no tratamento da tuberculose, na prevenção da tuberculose, que hoje é um grande problema do país de novo. A Fundação Ataúfo de Paiva, que funciona aqui em São Cristóvão, deixou de fabricar essa vacina há alguns anos e hoje o Brasil importa essa vacina
via a Organização Pan-Americana da Saúde. Uma coisa que já era fabricada aqui. Houve um retrocesso quase 100 anos. Regressão, pois é. E isso acontece com vários produtos, vários segmentos, várias situações. Então a gente tem que usar a Fiocruz. Eu falei isso para a ministra, e a ministra falou: eu não estou mais na Fiocruz, mas eu entendo o papel da Fiocruz. A Fiocruz não pode ser só uma locomotiva que vai puxar esse setor sem nenhum vagão atrás. Ela tem que usar essa capacidade que ela tem de inovação, de produção, de desenvolvimento tecnológico para as outras estruturas que existem no Estado do Rio. Que o governo do Estado teria que ter uma participação mais efetiva? Porque durante a pandemia ficou claro. Lá em São Paulo, a produção de vacinas pelo Instituto, e o Rio de Janeiro, o nosso Instituto lá em Vital Brasil. O Vital Brasil, enfim, sem a menor estrutura, ficou muito desigual, ficou muito claro, quer dizer, a situação do Vital Brasil em comparação com o Instituto que fabricava vacina em São Paulo. O Butantan. A Assembleia Legislativa aportou recursos, inclusive, para tentar diminuir, equalizar essa discrepância de investimentos na Fiocruz, na produção de vacinas naquele momento da pandemia, no auge da pandemia. O Dr. Luizinho tomou uma atitude muito corajosa, na minha opinião, que foi colocar agora na presidência do Instituto Vital Brasil o ex-secretário de Saúde, Dr. Alexandre Kiep, que é um especialista nessa área, um servidor de carreira do Estado, que entende como poucos. O Vital Brasil já teve um papel muito mais importante do que tem hoje. Ele parece que foi reduzido, ele foi perdeu a capacidade de produzir medicamentos porque não se adequou às novas normas da Anvisa no que se refere a boas práticas de fabricação. Então o Vital Brasil tem um desafio agora de construir uma fábrica nova para poder voltar a fornecer produtos para o SUS. E a boa notícia foi que a ministra ontem reinstalou em Brasília o grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que vai tratar dessa questão no país inteiro, com participação de mais de 10 ministérios. Tem participação da Fiocruz, e o que a gente sugeriu para ela é que esse grupo tem que ter um olhar especial para o Rio, tem que ter uma atenção especial para o Rio, por conta dessa questão da dívida histórica que o país tem com o Rio, pela mudança da capital, pelos investimentos que não foram feitos aqui. A gente entende que o Rio tem que ter uma atenção especial nessa formulação nova do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. O Rio viveu uma grave crise, mas o pior já passou. A prefeitura conseguiu dar a volta por cima. Tá voltando o cuidado com a educação. Tá voltando a atenção à saúde. Tá voltando o emprego. E vem muito mais trabalho por aí. Uma guarda municipal mais presente e preparada, mais médicos serão contratados e novos investimentos para melhorar a vida dos cariocas. Meu irmão, o Rio tá voltando a ser o Rio. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados Rodrigo Amorim e Tandi Vieira. Rodrigo Amorim, a caminho do Podemos, e Tandi Vieira, do PP. Deputado Rodrigo Amorim, o senhor fez uma inspeção, uma fiscalização lá no Sambódromo, e constatou uma série de irregularidades. E o senhor também defende a estadualização do Sambódromo, que é tirar da Prefeitura e trazer para o governo do Estado. Me explica um pouco essa ideia. Na verdade, no ordenamento, antes da Constituição de 88, existiu a figura do decreto-lei. Com a Constituição Federal de 88, acabou o decreto-lei, e esses decretos-leis que existiam à época
se fossem absorvidos pelo ordenamento, pelo texto constitucional de 88, eles passavam a integrar o ordenamento vigente como lei ordinária. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo porque uma lei estadual é capaz de revogar um decreto-lei antes de 88 que esteja vigente na nosso ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso é que existem 2 decretos-leis que envolvem o tema. Um deles é o que pega toda a região, justamente quando o Rio de Janeiro teve a fusão do estado da Guanabara, pega toda a região ali da Cidade Nova, onde está a Prefeitura do Rio, onde está a sede da SEDAI e principalmente onde está o Sambódromo. Pega toda essa região geográfica e transfere o domínio para a Prefeitura do Rio de Janeiro. É importante que a gente se atenha ao termo jurídico domínio, porque ele não dá posse, não dá propriedade, mas dá o domínio daquela região para a Prefeitura do Rio. Portanto, esse é o primeiro ordenamento que faz com que o Sambódromo seja competência da Prefeitura. Tem um segundo decreto-lei da mesma época que faz com que a Rio Tour, que é a empresa municipal de turismo, e a Conlurb, que é a empresa municipal de serviços de limpeza urbana, também as ações dessas 2 empresas, que eram do estado da Guanabara, esse domínio das 2 ações, eles foram transferidos por decreto-lei para a Prefeitura do Rio. O que eu estou propondo é a discussão dessas 2 regras, desses 2 ordenamentos, no sentido de revogá-los e transferir o domínio territorial desse espaço do Sambódromo para o estado do Rio de Janeiro. Mas qual seria a vantagem disso para a população? Porque você vai ter novos encargos, o Estado vai ter que gastar, enfim, vai ter ônus também com essa transferência, e eu queria saber quais são os bônus. Primeiro que a gente precisa definir um marco legal para o Carnaval. A gente percebe pela imprensa que momentos antes do Carnaval existe todo aquele imbróglio que envolve licenciamento do Corpo de Bombeiros, não tem investimentos adequados ali há muito tempo. Sim. A gente não tem uma aplicação também daquela estrutura do Sambódromo conforme foi concebido originalmente para ser um equipamento cultural ou educacional durante todo o ano, não tem uma agenda permanente, ou seja, na minha concepção, há uma desídia em relação à Prefeitura do Rio de Janeiro com aquele equipamento fundamental para o nosso turismo, para a nossa cultura. Então, o Carnaval também é um movimento que perpassa os entes federativos. Ele não é um movimento da cidade do Rio de Janeiro, é um movimento do Estado. Sim. Eu falo isso como carioca. Se a gente pegar os últimos vencedores, as escolas vencedoras dos últimos carnavais, a gente encontra ali escolas de fora do Rio de Janeiro. Sim. Beija-Flor, Viradouro, Grande Rio, são escolas de fora do município do Rio de Janeiro. Com isso, a gente promove a discussão e estabelece, através de um outro projeto que está tramitando também na Assembleia Legislativa, um marco legal para o Carnaval, para que se possa ter um cronograma eficiente de ações do Sambódromo e também resolver de uma vez por todas em que termos vai se dar esse financiamento do Carnaval, que é uma festa que traz divisas, traz recursos para o nosso Estado, mas precisa de regras claras, bem definidas, de modo a dar segurança para o turista, para o cidadão do Rio de Janeiro e, sobretudo, para as escolas de samba, que precisam se programar, promover um grande espetáculo e fazer do Carnaval do Rio de Janeiro o grande porta de entrada do turismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Deputado Cândido Vieira, na semana passada, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, falou sobre a possibilidade de relicitar o Galeão, mas trazendo nesse novo bloco de licitação o aeroporto lá da sua cidade de Resende. Eu queria aproveitar, saber o que o senhor acha disso, o senhor como parlamentar que representa a região. É uma boa proposta relicitar e entregar o aeroporto de Resende, que hoje está sob gestão da Prefeitura de Resende, transferi-lo para a Change, que é a empresa de Singapura, que é uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo, que hoje opera o Galeão? O problema todo está no modelo, Ricardo. A premissa é que tem que ser discutida e debatida e entendida por todos. O modelo de concessão dos aeroportos aqui do estado do Rio de Janeiro não pode ser baseado na seguinte premissa: a Infraero dá lucro, o Santos Dumont está dando lucro, então o Santos Dumont tem que ficar com a Infraero. O objetivo da Infraero não é dar lucro. O objetivo da Infraero, quando ela foi criada, é garantir conforto e fluidez no sistema aeroportuário para os brasileiros. Então, qualquer pessoa que minimamente estuda essa questão vê que a gente não pode ter 2 grandes aeroportos competindo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Essas operações têm que ser complementares. Então a gente acha que o modelo que vai ser construído não pode ser um modelo construído para resolver o problema da Infraero, não pode ser um modelo construído para resolver o problema da Changi, por exemplo. A Changi é uma empresa privada, um fundo
de Singapura, que veio aqui e fez uma aposta financeira num negócio. Se o negócio não deu certo e ela teve prejuízo, azar da Changi. O modelo que tem que ser construído não pode ser feito para salvar a Changi, ou para fazer a Changi, o entendimento que ou para tem fazer a é Changi pagar menos. é a maior operadora de aeroportos do mundo, portanto tem know-how, tem experiência, portanto seria bem-vinda no Brasil pela sua capacidade operacional, só que a operação mostrou-se inviável, até por conta do próprio governo, que transferiu 60% dos voos para os Santos Dumont. Hoje não tem voo lá, você tem uma quantidade ínfima de voos. Mas aí a solução para isso não é só jogar o aeroporto de Resende dentro desse modelo para fazer o prefeito Eduardo Paes fez uma ponderação menor para Changi. O prefeito Eduardo Paes fez uma ponderação muito boa quando viu também essa proposta, que eu achei muito razoável. Olha, o ministro deveria, como primeira medida, fazer com que vários voos do Santos Dumont regressassem para o Galeão. Seria uma medida inicial que mostrava já uma boa intenção em recuperar o Galeão, porque é só transferir uma quantidade enorme de voos que hoje estão aqui no Santos Dumont para o Galeão, que já há um maior equilíbrio entre os modelo da regionalização. Na verdade, a gente tem um grande aeroporto, que é o Galeão, que é a porta de entrada para o Brasil, pode servir de hub para todos os voos, e o que a gente está acontecendo é que, através desses voos regionais, a gente acaba indo para São Paulo para voar para o exterior ou para outras capitais mais distantes. Não tem sentido. Mas exatamente por isso, porque não tem mais conexão no Rio de Janeiro, quer dizer, perdeu, você não tem conexão. Você não pega todos os voos quase do Rio para qualquer parte do país, são de Santos Dumont. E até voo internacional, a primeira perna do voo sai de Santos Dumont. Você compra um voo para Miami, um amigo comprou o voo da Gol, ele sai do Santos Dumont, vai para São Paulo, lá você pega o voo. Ou seja, o ponto de partida é um voo supostamente internacional, porque a primeira perna do voo é Rio, São Paulo. Mas de lá para Miami. E não sai esse voo não parte do mar do Galeão. E a gente não pode achar normal, aí já é outro problema, mas pagar um valor de uma tarifa da ponte aérea Rio-São Paulo uma passagem do mesmo preço daqui para Miami. Que é o que acontece alguns dias. Rio-Brasília, né? Rio-São Paulo. Então o sistema tem que ser construído um modelo pensando. Tem que ter o aeroporto no Norte e Noroeste, lá em Campos, tem que ter aeroporto na região dos Lagos, tem que ter aeroporto em Angra, tem que ter um aeroporto no sul do estado. Resende é muito subutilizado, na verdade não tem voo para lugar nenhum. O aeroporto de Resende não tem voos comerciais, está passando por um projeto agora de recapeamento da pista, de implantação de sinalização para voos noturnos, instrumentação. Igual o aeroporto de Itaperuna. Feito pelo governo do estado. O governo do estado está tocando esse projeto, o secretário Washington Reis, com autorização do governador Cláudio Castro, estão avançando nesse projeto agora. Passar para a iniciativa do governo federal administrar não é o problema, mas tem que ser num modelo que contemple tudo isso. Não adianta só botar o aeroporto de Resende no apêndice do contrato de concessão e nada acontecer e só para a Changi pagar menos pela outorga que foi dada para ela. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. O Rio viveu uma grave crise, mas o pior já passou. A prefeitura conseguiu dar a volta por cima. Voltou o cuidado com a cidade. Tá voltando o transporte, com 600 novos ônibus do BRT já comprados. E muita gente tá voltando para curtir, para investir. E vem muito mais trabalho por aí. Na saúde, na geração de emprego e nos programas sociais. Meu irmão, o Rio tá voltando a ser o Rio. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados Rodrigo Amorim e Tande Vieira. Vamos falar um pouco da Aleste. Como é que vocês estão vendo esse novo momento da Aleste com a presidência do deputado Rodrigo Bacelar? Tande Vieira.
Eu tô muito animado, fui muito bem recebido pelos colegas, principalmente pelos colegas mais experientes, como o Rodrigo, o próprio presidente Bacelar me tem tratado com uma atenção, um carinho muito grande. Tive a honra de ser escolhido para ser presidente da Comissão de Saúde, que é uma comissão importante da casa, né, no meu primeiro mandato, então me sinto prestigiado e muito bem acolhido. Estou muito animado. Acho que a casa está começando agora a discutir algumas questões que vão ser relevantes nos próximos anos, né, e estou muito ansioso para que isso possa acontecer. Deputado Rodrigo Amorim, o senhor participou desse grupo, desse núcleo que foi liderado pelo deputado Rodrigo Bacelar. E vocês ascenderam ao poder, chegaram ao poder e estão à frente da Alerj. Eu queria saber como é que é isso, quer dizer, que tipo de mudança, além, óbvio, das mudanças que o senhor fez na Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, que tipo de mudanças o grupo e o deputado Rodrigo Bacelar está empreendendo no ritmo da casa? Olha, eu tive a honra de participar de fato desse núcleo que organizou essa eleição que conduziu o deputado Rodrigo Bacelar à presidência da casa. Absolutamente legítimo pleito, e aquela suposta ali disputa, que acabou não se tornando uma disputa, porque não se confirmou, mas isso foi importante para unir o time naquele momento e para dar esse valor de uma disputa. Me parece, inclusive, o deputado Bacelar esteve no programa também aqui ao mês passado, que essa questão foi superada. Absolutamente a relação com Canela é a melhor possível, a relação com o próprio Jair Bittencourt é a melhor possível. Ricardo, eu sou um otimista inveterado, então eu enxergo com muito bons olhos aquele momento da disputa ter acontecido. Sim. Primeiro que é legítimo, todo o processo democrático e da disputa da presidência de uma casa, ela tem que ter disputa de fato. Então foi importante ter acontecido naquele momento, mas foi superado. Os adversários pontuais naquele episódio se tornaram grandes aliados hoje. O Rodrigo Bacelar está protagonizando mudanças fundamentais ali de oxigenar a casa e principalmente dar vigor aos trabalhos legislativos. O que o deputado Tandy acaba de citar como a Alerj está funcionando hoje. As comissões temáticas funcionando a pleno vapor, com pessoas capacitadas, gabaritadas. Não tinha outro nome na Assembleia para assumir a Comissão de Saúde, por exemplo, que não fosse o deputado Tandy Vieira, que vem não só pela sua trajetória na medicina, mas pela sua experiência como gestor e toda a sua bandeira de trabalho, o gabarita para assumir uma comissão importante como é a Comissão de Saúde. E a gente está percebendo isso nas diversas comissões temáticas, e aí no meu caso especial, que a gente já falou aqui, esse trabalho, a condução na CCJ. Então, um grande momento para o Parlamento Fluminense de reafirmar as suas prerrogativas e a sua força. Tandy, como é que você vê também agora, você como deputado, a relação da Alerj com o governador Cláudio Castro? Que análise o senhor faz também do governo? Quer dizer, na verdade havia uma suspeição, e parece que ela não foi confirmada, de que o deputado Rodrigo Bacelar, por ser muito próximo do governador, fizesse com que a Alerj fosse uma extensão do Palácio Guanabara. Mas parece que não é isso que ocorre. Há um clima de harmonia, mas com absoluta independência entre os dois órgãos, né? Eu vejo responderia com duas palavras. Afinidade, que há uma afinidade de pensamento, de meta, de objetivo, de desejo do que você quer ver para o estado do Rio de Janeiro, mas de respeito também. Tanto do presidente Bacelar com o governador Cláudio Castro, como na inversa, a gente também sente um respeito muito grande do executivo com relação às prerrogativas do legislativo. Várias vezes a gente escuta as pessoas falando, não, isso é competência do legislativo resolver, isso é competência do executivo. Então eu percebo um respeito muito grande assim, com relação à atribuição de cada um, apesar da afinidade, da composição de um mesmo grupo, dessa percepção de um caminho que o Estado deve percorrer, muito comum entre as duas partes. Estamos quase encerrando o programa. Tem uma questão que é matemática. O governador Cláudio Castro ganhou a eleição, é recordista, é o governador mais votado da história do Rio de Janeiro. Mais de 2/3 da Assembleia Legislativa são do grupo do governador. Mas o Rio também, por outro lado, vive um bom momento de plenitude, de interlocução entre os três entes de poder. O Poder Judiciário com o Executivo e o Legislativo, todos com harmonia. E quem dera que a gente visse isso no Brasil inteiro, não só no Rio. Rapidamente, nós estamos aí 1 minuto do encerramento. Como é que vocês estão vendo esse segundo mandato do Cláudio? Segundo ou primeiro, porque ele, na verdade, herdou o mandato do Vítor. Esse segundo mandato do Cláudio Castro. Tandy, rapidamente. Eu acho que pós-eleição é normal a gente colocar um freio de arrumação em algumas coisas que podem não estar indo no caminho desejado, mas eu vejo esse início
uma composição nova da equipe, só com gente capacitada, preparada, bem intencionada. Então estou muito otimista e estou sentindo que o governo atual do Cláudio vai ser melhor do que o outro que encerrou no ano passado. Você concorda com essa expectativa dele? Porque havia uma dúvida, uma crítica que se fazia até o governador Cláudio Castro, de que ele fez muitas concessões políticas no mandato que ele herdou do Witzel, até para se compor, para se equilibrar politicamente. E isso poderia, de certa maneira, fragilizá-lo. Nesse segundo mandato, o senhor acha que o governador, até pela unção popular, pelo voto popular, pelo apoio que teve, ele adquiriu mais legitimidade, portanto tem mais independência para tocar o governo com mais assertividade? Deputado? É um novo mandato, isso está claro para todos nós. Houve, apesar de ser o mesmo grupo, o mesmo governador, mas houve uma ruptura muito clara do primeiro para o segundo mandato, e eu, como otimista que sou, enxergo e confio no governador Cláudio Castro, enxergo um bom momento para o Rio de Janeiro, em comunhão, como eu disse anteriormente, entre os três poderes, e o Rio de Janeiro vai lucrar com isso, um momento muito alvissareiro para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, por ter comparecido, foi um prazer recebê-lo aqui. Meu, uma honra. Muito obrigado, deputado Tandy, por ter cara. comparecido essa noite ao Jogo do Poder. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um bom domingo, um bom final de domingo e uma boa semana e até lá.